Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Consciência com Angélica Grace. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre o amor como uma forma de viver. Fazendo um resuminho, rápido, nós começamos o primeiro vídeo falando que a única forma de elevar nossa frequência é o amor, vivendo o amor sendo a nossa forma de viver. E aí nós falamos que íamos apresentar algumas condições, na verdade são duas condições, para que a gente consiga que o amor seja a nossa forma de viver. E aí no vídeo anterior nós falamos que uma dessas condições é a consciência da imortalidade da alma. E lá nós conversamos sobre a diferença entre ter uma crença na imortalidade da alma e ter a consciência da imortalidade da alma. E hoje nós vamos falar sobre essa segunda condição que vai favorecer a gente trabalhando com ela, desenvolvendo ela, vai favorecer para que o amor seja a nossa forma de viver, tá certo? Se você estiver chegando agora aqui, seria legal, que você desse uma olhadinha nesses dois vídeos anteriores, que aí você vai compreender direitinho, o que a gente vai tentar passar agora aqui para vocês, tá certo? Então vamos conversar sobre essa outra condição para a gente desenvolvendo, a gente tenha o amor como uma forma de viver. E que condição é essa? A gente vai conversar sobre isso agorinha. Então, amigos, essa condição, agora essa segunda condição, para que o amor seja a nossa forma de viver, é o propósito existencial, que é preciso para que a gente tenha essa íntima transformação e então eleve a nossa frequência vibracional, que nós temos um propósito existencial, certo? Que é aquilo que a gente vai realizar, é aquilo que a gente vai deixar nossa marca no mundo, nossas pegadas no mundo, vai estar contribuindo com o nosso desenvolvimento e com o desenvolvimento na sociedade, Porque não é assim, a transformação no mundo começa em cada um de nós, E como nada acontece por um acaso, nós não fomos jogados aqui aleatoriamente, Alguns aqui no Brasil, outros em outros países, Em cidades diversas, bairros diversos, famílias diversas. Não é assim, como diz o Espírito Emmanuel, o Chico Xavier, Deus não joga dados. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito, certo? Nós viemos, num processo de desenvolvimento das habilidades do nosso espírito. E nesse atual estágio já cabe a nós, temos todos nós um propósito existencial, e esse propósito que precisa ser descoberto por nós, tá certo? Agora, o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: para que a gente tenha um propósito existencial, a gente primeiro vai precisar saber, descobrir qual o sentido da nossa vida. É o sentido da nossa vida que vai basilar o nosso propósito existencial. Senão será um propósito vazio de sentido. Será apenas a realização de uma atividade qualquer, sem um aprofundamento, sem uma raiz do sentido, da razão desse propósito existir, certo? Então, esse sentido da vida, o que é isso, A gente sempre se pergunta, tantas pessoas se perguntam, É uma pergunta que está aí no meio da multidão. Qual o sentido da vida, certo? Tem o sentido da vida
no sentido, no sentido geral para todos nós, né? O sentido da reencarnação, que não é esse que a gente vai conversar agora, né? Esse mais amplo, tá? E que é comum a todos nós. Nós vamos nos ater agora para o amor como uma forma de viver o sentido da vida individual, que é aquele que a gente vai descobrir em nós, que é a razão de nós estarmos aqui, que é o para que estamos aqui. E é isso que nós vamos precisar descobrir, fazer essa perguntinha, para que eu estou aqui? E aí a gente vai descobrindo o sentido da nossa vida, né? Logo ele traz o propósito, então, existencial, e aí a gente vai conduzir a nossa existência de uma forma consciente, organizada psiquicamente, com equilíbrio emocional, uma vez que estaremos realizando o sentido da nossa vida, né? Sem vazio, sem crises existenciais, porque nos encontramos. Isso é o autoencontro. E então a gente pode até resumir assim, né? Que essa condição para o amor como a nossa forma de viver é o autoencontro, o encontro com o sentido da nossa vida, o sentido dessa nossa existência, o para que nós estamos aqui. E como é que então a gente faz para descobrir o sentido da nossa vida, esse para que nós estamos aqui? Olha, os japoneses chamam, né, de Ikigai. Aquilo que faz a nossa alma vibrar, aquilo que nos move, aquela força motriz, aquilo que vai estar conosco, certo? Mesmo se faltar tudo, se faltarem todas as pessoas e todas as condições favoráveis para a realização desse sentido, porque o sentido é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém continuando, porque é uma razão de ser. Não é um ter, não é um estar, é uma razão de ser. Então, se a gente não encontra o sentido da nossa vida, a gente anda meio que cambaleando porque falta esse pilar que estrutura, sustenta toda a nossa estrutura psíquica, emocional. Certo, gente? Então, é esse Ikigai que é o que faz a nossa alma vibrar, o que nos anima, o que nos dá força, o que nos encoraja, o que nos diz assim, eu sei porque eu estou aqui, para que eu estou aqui. E aí preenche todo o nosso ser. Algumas pessoas também vão chamar de missão de alma, também é válido, acho legal essa denominação, missão de alma, né? Sentido da vida, missão de alma, né? Ikigai, tanto faz, não tem problema. No final, né, no frigir dos ovos, as três coisas significam o autoencontro. O encontro com o seu Deus interior, certo? E aí, por que é um autoencontro? Porque Deus está em cada um de nós. Porque nós temos uma tarefa com Deus. Essa missão da nossa alma, esse sentido da nossa existência, né? É a nossa comunhão com o universo. Porque tudo está interligado, nós somos uma coisa só. E então, é a gente que até então vinha caminhando, né, desconexo, né, com o universo, sem reconhecer esse estado de unidade, certo? Quando a gente se descobre, a gente se encontra, descobre o sentido da nossa existência, a nossa caminhada a partir de então passa a ser consciente. É o que eu costumo dizer assim, gente, que quando a gente se descobre, essa caminhada passa a ser consciente, né? O nosso trabalho, a nossa existência, a nossa caminhada aqui será realizada a quatro mãos, entre aspas, né? Como se fossem as duas mãos de Deus, que é o universo, que é tudo que existe, e as nossas, certo? Mas assim, metaforicamente, eu encaixo algumas palavras, gente. Metaforicamente falando, só para que a gente possa compreender, certo? O que é que vai acontecer. Então, é como se
antes desse autoencontro, a gente vai ser meio à deriva, né? O meio solto ao vento. O vento bate para lá, como nas folhinhas, né? A gente vai, bate para o lado de lá, a gente vai. Quando a gente tem esse autoencontro, então a nossa caminhada, a partir de então, o nosso direcionamento torna-se consciente, torna-se com uma razão, um sentido, um direcionamento, um entendimento de que para que nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo, certo? E então esse sentido é o que vai, ele descoberto, é o que vai lhe dar uma nova vida. Ele vai lhe transformar internamente. Lhe transformando internamente, né, você vai elevar a sua frequência. E elevando a sua frequência, inevitavelmente o amor será a sua forma de viver. Isso por quê? Vou explicar para vocês por que isso acontece. Porque antes da gente se encontrar, de encontrar o sentido da nossa vida, a razão da nossa existência, e que eu falei que a gente vive assim, né? Meio à deriva, meio para lá, meio para cá, tendo crises existenciais, processos depressivos, crises de ansiedade e tantas outras coisas que vão acontecendo, né? Porque a gente tá assim com uma lacuna dentro da gente, né? O que é que acontece? Nós estamos, nesse caso, quando ainda estamos assim, nós estamos vivendo, atuando exclusivamente através das condições do nosso ego, que é o nosso eu menor, né? E o ego é para ele estar a serviço do nosso eu maior, que é o nosso Deus interno, que é o nosso espírito, a centelha divina em nós. E a gente vai encontrar o sentido da nossa vida, dessa nossa existência aqui, quando a gente então vai ter esse contato com o nosso Deus interior e a gente vai sentir o que é que faz esse Deus interior em nós viver, se manifestar no mundo. Pois bem, então quando a gente, antes disso acontecer, enquanto a gente está só nos mecanismos do ego, nós vivemos muito mais em estado de defesa do que propriamente de uma atuação consciente no mundo. E nesse estado de defesa, o que é que acontece? Nós vivemos sempre vira e mexe, né, trazendo infortúnios para a nossa vida, tristezas, desabores diversos, crises de relacionamentos, né, buscando satisfazer o que a gente nem sabe o que é, porque a gente fica até com aquela sensação, né, assim, eu sei que eu quero algo, mas eu não sei o que é. E aí então nós criamos desejos, esses desejos que são do ego, né, e aí a gente fica vivendo o tempo todo só para satisfazer esses desejos. E aí a nossa felicidade é então o quê? Condicionada, certo? Condicionada se arrumar aquele emprego, se tiver aquele relacionamento, se acontecer tal coisa ali ou acolá, aí a gente diz, se acontecer isso, eu serei feliz. Ou até mesmo quando algo deixa de existir na minha vida, né? No dia que fulano sair da minha vida, eu serei mais feliz. No dia que eu não tiver mais nessa condição assim, 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 eu serei mais feliz. Veja que é uma felicidade condicionada, certo? E essa felicidade condicionada de trazer felicidade não traz nada, né? Só traz muito mais dissabores, muito mais luta, sofrimento, desgastes emocionais nessa lida cotidiana por uma sobrevivência. Por quê? É isso, gente. Até o autoencontro a gente não vive, a gente sobrevive. Eu lembrei agora até, nem estava isso assim na mente, veio assim na minha mente agora, lembrei que Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Porque Jesus veio nos ensinar o caminho desse autoencontro, que é o caminho da libertação. Ele nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A nossa. A de cada um de nós, a sua. Não é a verdade que está numa religião, essas verdades relativas,
certo? Porque tudo traz um cunho de verdade, certo? Mas não a íntima verdade, aquela que está no processo individual, porque o sentido da sua vida, da minha, da sua, de todos nós, nesse contexto particular, nesse contexto individual, é de acordo com o nosso processo de desenvolvimento. Certo? Nós fomos criados, como diz o Espiritismo, simples e ignorantes, né? Uma sementezinha, o princípio inteligente, uma sementezinha, como se fosse a sementezinha de uma árvore, que vai se desenvolvendo, rompe a casquinha, vai germinando, né? Vai se desenvolvendo, até que cresça, tenha galhos fortes, flores e frutos, certo? E nesse estágio desse desenvolvimento, nós vamos desenvolvendo habilidades do nosso espírito. E aí, quando a gente diz encontrar o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência, nós estamos falando do desenvolvimento das habilidades do nosso espírito nesse estágio, no estágio particular a cada um de nós, porque nós não estamos no mesmo nível, nós não estamos no mesmo estágio, estamos em condições similares, por isso que estamos todos nós aqui encarnados no planeta Terra, hoje um planeta ainda de provas e expiações, transitando para o mundo de regeneração. Então tem condições que nos igualam, certo? Para que estejamos todos aqui neste planeta. Mas há condições particulares a cada um de nós, que são pertinentes ao desenvolvimento do nosso espírito, das habilidades do nosso espírito. E então, é essa verdade que a gente precisa encontrar, a nossa. E aí, somente vivendo essa verdade, encontrando esse sentido da nossa vida, é que estaremos, então, habilitados para outras habilidades no futuro, na continuação desse processo de desenvolvimento, certo? Outras habilidades possam ser vividas, porque nós vamos de etapa por etapa. E aí você pode me perguntar, então, Angélica, se eu não viver, se eu não descobrir o sentido da minha vida agora, o que é que acontece? Você não retroage nesse processo de desenvolvimento, porque como o Espiritismo explica, né? O espírito, ele não retrocede, mas você estaciona. Acontece que esse estacionar, né, desse processo de desenvolvimento não é para sempre, não é eterno, porque o desenvolvimento, a evolução, ela é compulsória, mas dia menos dia, em alguma época aí desse infinito do universo, vai acontecer de você se encontrar, e seja você buscando pelo amor, seja você buscando pela dor, como comumente acontece, né? E então, o convite hoje, a humanidade hoje, é que a gente, pelo auto-amor, por esse amor próprio, a gente dê essa olhada para dentro de nós, para se descobrir, para se encontrar e então viver o nosso propósito, o sentido da nossa vida, que vai dar caminho ao nosso propósito existencial. Certo, gente? Agora eu vou explicar para vocês como é que acontece isso, como essa, entre aspas, diferençazinha entre o sentido da vida e o propósito existencial. Que a gente tinha falado, né, que o propósito existencial é o meio em que o sentido que nós encontramos, a razão de ser da nossa existência, será vivida. Então, são atividades, são posicionamentos, comportamentos, são coisas que realizaremos em nome desse estado de ser, em nome desse sentido que nós encontramos. Por exemplo, isso eu já falei assim em várias palestras que eu fiz, quando era presencial, né, e que eu explicava assim, por exemplo, você pode querer ser médico, certo? E aí a pergunta e aí já é uma dica, gente, para encontrar o sentido da sua existência, certo?
você quer muito ser médico, tá? Aí, ser médico é um propósito existencial. E aí eu lhe pergunto, qual o sentido para ser médico? O que é que vai lhe mover para ser médico? E aí fica a dica, você quer ser médico ou você quer trabalhar com a saúde? E então vamos supor que uma pessoa, certo, se auto-encontrou e encontrou o sentido da sua existência. O seu Ikigai, o que faz a sua alma vibrar, o que lhe deixa feliz, o que lhe deixa autorrealizado, o que lhe move, o que lhe sustenta, mesmo que lhe falte tudo, o pilar de toda a sua estrutura psíquica emocional, o que mantém seus pés no chão e o coração em Deus, seja a saúde. E aí a pessoa idealiza, então, que para realizar o sentido da sua vida, que é a saúde, viver a saúde, ela então será um médico ou uma médica. É um propósito existencial. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, o sentido ele não muda. O sentido é a razão de você estar aqui. É a razão do seu ser. O propósito, ele pode mudar, até porque a sociedade é dinâmica. Então, as formas de manifestarmos, né, o sentido da nossa existência pode variar, acompanhar essa mudança. Veja quantas pessoas, né, faziam palestras presenciais. Aí depois, com a pandemia, esses encontros, né, as palestras foram todas virtuais. Agora que está voltando, né, a ser presencial de novo, né? Já tem alguns meses que está voltando a ser presencial, certo? Então, houve um movimento social e nesse movimento houve uma mudança. Aí aquela pessoa que se encontrou, que diz assim, não, o sentido da minha vida é estudar sobre a espiritualidade, sobre quem somos, é estudar sobre o nosso espírito, é isso que me move, esse é o meu Ikigai, essa é a missão da minha alma, é me aprofundar nesse conhecimento, certo? E o meu propósito é compartilhar esse conhecimento que eu vou adquirindo. E então posso ir fazer palestras, posso ir ser expositor em grupos de estudo, certo? E aí então o que é que acontece? O propósito muda, o sentido não. E aí essa pessoa, nesse exemplo da medicina que nós falamos, vamos supor que ela encontrou que o sentido da sua vida, isso que lhe move, né, que te deixa doido, te deixa assim, em contato com Deus mesmo, aquele Deus dentro de você que você se sente autorrealizado, certo? Seja a saúde, essa pessoa encontrou. E o propósito é ser médico. Mas dentro das condições, que são diversas, dentro dessa dinâmica social, das condições particulares, né, a esse indivíduo, vamos supor que no momento ele não consiga ser médico. Ele pode realizar esse propósito de alguma outra forma, pela enfermagem, pela fisioterapia, por terapias vibracionais, né, que também trabalha a saúde, trabalha a energia celular, né, ajuda a curar, ajuda ao próximo se sentir melhor, né, mais fortalecido. Técnicas vibracionais maravilhosas como o Reiki, né, que proporciona isso, certo? E então, esse propósito pode ir sendo vivido de outras formas, até que aconteça, como a pessoa quer muito ser médico ou médica, né? Isso aconteça, certo? Mas o sentido da sua existência, que é a saúde, que é o bem-estar do outro, né? Que é ajudar que doenças sejam curadas, né? Curas sejam descobertas, né? Não vai mudar, vai continuar aqui na sua existência, porque é a habilidade do seu espírito que está sendo trabalhada, que está sendo desenvolvida. E aí você vai entender o seguinte, que esse autoencontro, esse sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência, não significa, e a gente falou, né,
que é o desenvolvimento, faz parte do processo de desenvolvimento das habilidades do nosso espírito, dessa sementezinha que está desenvolvendo, né? E então, quando a gente fala assim, missão de alma, muita gente pensa então que veio com algo pronto, tudo pronto, e para viver essa missão. E aí algumas pessoas confundem, gente, e se sente até o missionário, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Esse autoencontro, esse sentido que a gente vai encontrar da nossa vida, desse para que nós estamos aqui, é para nos desenvolvermos, certo? É um talento, um dom, um prazer que a gente sente da realização de algo, mas que vai nos desenvolver, tá bom? Lembrei agora de Jesus de novo, né? Que eu falei do dom quando ele falou na parábola dos talentos, né? E é esse o sentido da nossa vida. Então a gente vem cada um nesse estágio hoje de Homo sapiens sapiens, né? Com essa disposição espiritual para o desenvolvimento dessa habilidade, que é saber o sentido da nossa existência e realizá-lo através de um propósito existencial, tá certo? E o propósito pode até ser ter outros também, ter mais de um, você não precisa ter só um propósito. Agora, o sentido da sua vida vai estar envolvido em todos esses propósitos, porque é a sua razão de ser. É a sua razão de estar aqui. Então você não tem mais uma lacuna, você não está fragmentado, você se encontrou, você uniu esse ser integral, espírito, mente e corpo. E então em tudo que você faz, em todo o seu posicionamento, em todas as suas direções, você vai estar vivendo o sentido da sua existência. Por isso que pode ter mais de um propósito, né? Você pode ter um propósito com seus filhos, propósito com seus pais, você pode ter um propósito com a comunidade, você pode ter um propósito de tantas outras coisas, com as artes, com a música, né? Com tantas outras coisas. Mas o sentido, que é isso que você encontrou, que é a razão de ser, vai estar dentro de todos esses propósitos. Embora um deles é o que vai dar uma, como é que se diz, uma atividade efetiva, né, da realização do sentido da sua vida, como no caso do exemplo da medicina, né? E então o médico, ele vai estar dando, vivendo o sentido da sua vida, a saúde, né? Em todos os outros propósitos da sua vida, mas na atuação da medicina, no exercício da medicina, né? É quando ele vai estar efetivamente colocando ali para fora todo esse talento, todo esse dom que ele trouxe para o desenvolvimento do seu espírito. Então, é quando não enterra, como Jesus se referiu, e então multiplica, dá frutos, e aí se desenvolve, e aí é autorrealizado, está preenchido, está inteiro. E, gente, quando você está inteiro, quando você está preenchido, quando você está assim, autorrealizado, né? Você teve esse autoencontro, inevitavelmente, o que é que acontece? O amor é sua forma de viver, porque que a gente tinha falado, né? Enquanto isso não acontece, a nossa felicidade, ela é condicionada. Entendeu? E aí, se não acontecem coisas que o nosso ego deseja, nós ficamos infelizes. E infelizes, né, nós contribuímos com a infelicidade no mundo. E aí, quando a gente fala desse atual estágio da transição planetária, né, que estamos atravessando para um mundo de regeneração, e a condição para que a gente faça essa travessia e herdemos a terra, como disse Jesus, citando Jesus de novo, né? Porque ele é a base de todas essas mensagens, porque ele veio para trazer a mensagem para essa transição planetária, né? Então, citando Jesus que disse, os mansos e os pacíficos herdarão a terra. E mais adiante ele até também falou, e os pacificadores. Então, os mansos e os pacíficos é aquele que não
está sofrendo, que não tá desesperado, né? Buscando uma felicidade aqui na Terra, nessa terceira dimensão que não vai ter para dar. Certo? Nunca estaremos satisfeitos, porque quando a gente condiciona a nossa felicidade, né? E aí você, quando realiza aquilo, o que é que acontece? Logo perde o sentido e começa a desejar outra coisa. Entendeu? E aí, quando a gente se realiza, nós descobrimos esse estado íntimo de paz, que é então a felicidade. E sendo felizes, nós contribuímos com a sociedade, com a transição que está acontecendo, né, no mundo. Porque eu falei lá no primeiro vídeo, né, que o amor como a nossa forma de viver, né, vai favorecer a nós no desenvolvimento, na elevação da nossa frequência e da nossa vibração, e por sua vez, isso acontecendo, estaremos então ajudando a elevar a frequência do planeta, da humanidade, e aí o mundo fazer essa travessia para o mundo de regeneração. Eu costumo até dizer, viu, gente, assim, quem não ajuda, né? Não, tem um ditado que diz assim, quem não ajuda, atrapalha. Então, se a gente não se encontra, se a gente não encontra o sentido da nossa existência, se nós estamos ainda num estágio de felicidade condicionada, né? Querendo encontrar aqui no planeta Terra tudo que satisfaça, né, ao nosso ego, nós estamos atrapalhando essa travessia. Nós estamos atrapalhando a transição planetária. Mas se a gente se encontra, se a gente é feliz, se a gente pratica o autoconhecimento, né? A gente vai lá a fundo e a gente vai buscar essa verdade libertadora que está dentro de nós, a gente está contribuindo, porque como é que começa a transformação no mundo? A partir de cada um de nós. Tá certo, gente? Então, nesse caso, inevitavelmente, o amor é a nossa forma de viver. Então, essa foi a segunda condição para que isso aconteça. Falamos da primeira, a consciência da imortalidade da alma, e agora a gente finaliza esse tema, essa segunda condição, que é encontrar o sentido da nossa existência, né? A razão de estarmos aqui. E aí, gente, eu quis deixar para o finalzinho agora uma coisa para ficar bem gravadozinho na nossa cabecinha, né? Você que está aqui nos assistindo, né? Como que a gente vai fazer para encontrar o sentido da nossa vida, né? Para que ter esse autoencontro. Um primeiro ponto que a gente vai precisar compreender é o seguinte, além do que a gente já tinha falado, né? Da consciência, da imortalidade da alma, então que aqui tudo é passagem, né? Que estamos em trânsito, né? Estamos de passagem aqui, essa passagem é breve, viu, gente? Além disso, é a gente saber que nós não viemos buscar nada. Imagina você, zentilhões de galáxias, num universo infinito, zentilhões de galáxias, cada galáxia desses zentilhões, com zentilhões de sistemas solares, com a infinidade de planetas, e a felicidade está aqui, no planeta Terra. E você veio buscar essa felicidade aqui. E aí, quando você não encontra, você se revolta com Deus, você se revolta com a vida, você fica depressivo, você fica triste, você fica concorrendo com um coleguinha, né? Fica competindo com um coleguinha, né? Quem tá tendo mais conquistas, quem tá tendo menos conquistas, não é isso? E então, por quê? Por causa dessa ideia, desse pensamento, dessa crença limitante de que você veio buscar algo e que Deus está ali prontinho para realizar todos os seus desejos, porque afinal ele é pai, né? Não foi isso que ensinaram pra gente? Ah, Deus é pai, e sendo pai, olha, e pai amoroso sim, é o amor sim, é misericordioso sim, mas não é pai que passa a mão na nossa cabeça. Ele não vai satisfazer todos os nossos desejos, porque se ele nos criou, ele sabe que nós não viemos buscar nada aqui. Então, se não viemos buscar nada aqui, o que é que estamos aqui? Viemos trazer
Esse é o sentido da nossa vida. É a razão de estarmos aqui. Viemos trazer o desenvolvimento do mundo. Por quê? Porque nesse estado de unidade, nós e o universo, nós e tudo que existe, nós e Deus, nesse estado de unidade, nós somos uma função cósmica. Então, na medida que vamos nos desenvolvendo, nesse processo de desenvolvimento e desenvolvendo as habilidades do nosso espírito, né? Na medida que isso vai acontecendo, nós vamos contribuindo com a sociedade, com o cosmos. E então, eu vi até uma mensagem, né, de uma moça que achei lindíssima, né? Que somos como um botão de flor e esse botão, né, abre e contribui, né, com o jardim do universo, metaforicamente falando. Imagina se esse botãozinho não abrir, né? E então ficar só esperando que coisas boas aconteçam para que ele possa se abrir, né? E aí então a gente veio trazer, e aí nesse processo de desenvolvimento e nessa função cósmica, a gente contribui para esse jardim infinito do universo. Então, por isso que nós não podemos, de forma alguma, né, banalizar a nossa existência, fazer pouco caso da nossa existência, né? A gente não pode fazer de conta que viemos para um parque de diversões, né? E viver esperando a sexta-feira, né? E querer viver só de lazer, contando os meses para saber quando é que vai ter férias, né? Tendo uma vida de queixas e lamentações, né? Ou, de outro lado, uma vida só de luta, achar que a vida é para pagar boletos, só para pagar boletos e ter casa própria, né, gente? Tem gente que só tem isso na mente, pagar contas e ter casa própria. E esse não é o sentido da vida. Nós não estamos aqui, gente, o mecanismo para a reencarnação é tão grande, é tão profundo, é tão complexo, para você estar aqui só para comprar uma casa, para você estar aqui só para ganhar dinheiro, para você estar aqui só para construir tal coisa. Você é uma função cósmica. Você é parte de Deus que está vivendo aí em você, que está pulsando aí em você. E é esse Deus vivo aí em você que vem aqui participar do desenvolvimento desse todo, porque é tudo uma coisa só. Então, em resumo, não viemos buscar nada, nós viemos trazer, porque essa é a nossa tarefa com Deus, essa é a nossa participação no universo. Enquanto a gente se desenvolve, enquanto a gente cresce, estamos contribuindo, ajudando para que esse todo, parte desse todo, à nossa volta, também cresça junto com a gente. E aí a gente compartilha o sentido da nossa vida no nosso propósito existencial, certo, gente? E eu desejo, do mais fundo do meu coração, que você se encontre e, se encontrando, você seja feliz. E sendo feliz, você seja, como a gente falou no vídeo anterior, o sal da terra e a luz do mundo. E como disse também Jesus, mais uma vez, brilhe a vossa luz, para que glorifiquem a Deus que está no céu. E que luz é essa? O sentido da sua vida. Gratidão imensa por você ter estado aqui conosco. Eu estou me sentindo autorrealizada, é o sentido da minha vida, buscar me aprofundar no conhecimento sobre o Espírito, sobre o que estamos fazendo aqui, para que nós estamos aqui, de onde nós viemos, tudo isso, né, que envolve espiritualidade. E o meu propósito é compartilhar. Por isso que vocês viram na abertura, né, na vinhetazinha da abertura, que tem uma frase atribuída ao artista plástico Pablo Picasso, que diz assim: o sentido da vida é encontrar o seu dom, o propósito é compartilhá-lo. Eu estou aqui compartilhando com você o sentido da minha vida, o sentido da minha existência. E lembre, sentido é aquilo que fica com você, é a sua estrutura, mesmo que tudo lhe falte. Sentido é o que faz você continuar.
sentido da existência, o sentido da sua vida, quando você se encontra, é a base da sua fé, é a base da sua relação íntima com Deus. É a base da sua paz. E então eu lhe desejo muita paz para você, paz para mim, paz para a humanidade. Que assim seja e assim já é.